No Enem de 2019, a gente vai ter uma questão interessante que eu quis trazer para vocês. Vai falar o seguinte, particularmente, vai contar um fenômeno, na verdade, vai perguntar que fenômeno é esse? Eles são muito bons em fazerem isso e trouxeram, inclusive, o texto de um professor que é muito conhecido na climatologia, o professor Ayoade, de um livro de climatologia que, inclusive, é usado na universidade. O Enem faz isso. Ele vai dizer assim, particularmente, nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Veja, ele diz que no inverno é possível que, do nada, tão rapidamente, o solo se esfrie, perca a temperatura muito rápido. Ou, na verdade, você tenha nas camadas superiores da atmosfera um aquecimento. O que não é o normal, já que para a troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, a gente vai ter sempre próximo ao solo as temperaturas mais altas e quando ele vai subindo, lembrem comigo agora das aulas de geografia física, das partes de geologia. A gente tem picos nevados em pontos extremamente altos, porque quanto mais alto é o gradiente, mais fria é a temperatura. Aí no Equador você vai ter picos nevados, na Cordilheira dos Andes, por exemplo, porque lá é muito alto, 2, 3 mil, 4, 5 mil metros de altitude. Então, veja, o comportamento normal é esse. Quanto mais alto na atmosfera, na troposfera, que é a camada mais baixa, mais frio vai ser. Então, ele vai dizer que, por algum motivo, em alguns dias de inverno, em algumas regiões, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo e um aquecimento da camada atmosférica superior. O ar quente fica por cima do ar frio, passando a funcionar como um bloqueador. Ele tampona, ele vira um tampão, que prende o ar frio aqui embaixo, próximo à superfície, e que então segura ele, não deixando ele escapar. Por conta, lembra das variações de alta e baixa pressão? Ele deveria tender a escapar para as áreas de baixa pressão, que são mais quentes, geralmente. Mas ele tampona e segura, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação das correntes de vento. O ar vai ficar parado, frio na superfície e em altitude um pouco mais quente. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe porque é mais denso. O ar frio ele é mais pesado mesmo, ele é mais denso. Nas grandes cidades, mais denso, e o ar quente que está por cima não desce, porque ele é mais leve. Então, eles ficam naquela constituição, mesmo sendo a constituição atípica. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústria e automóvel intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro. Porque como o ar está mais denso, as moléculas estão mais próximas, as partículas de gases que são dispersadas pelas indústrias e pelos carros não se dissipam, porque não há formação de correntes de vento para dissipá-las. Elas ficam concentradas naquela região próxima à superfície. E isso dificulta as pessoas, e aí ele vai dizer, por fim, contribuindo para o aumento dos casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Ele está falando de um fenômeno específico que ocorre no inverno. E aí ele vai dizer, agravado pela ação antrópica, o fenômeno atmosférico descrito do texto é. E aí, geralmente, o que eu faria agora seria explicar todos esses fenômenos e então a gente ir para a resposta. Eu vou fazer diferente, porque nessa eu acho importante que você tente responder, porque se você seguir o raciocínio lógico, você consegue saber qual é a resposta dessa questão. Veja, ele fala de um fenômeno que ocorre rapidamente, esfria o solo, aquece a camada superior, o que não é o normal, era para a camada superior do solo estar um pouco mais quente e em cima mais frio, e aí você tem um conjunto de problemas que vão se sucedendo também pela ação humana. E aí ele te pergunta, agravado pela ação antrópica, o fenômeno atmosférico descrito no texto é A, efeito estufa, estamos falando de efeito estufa, B, ilha de calor, C, inversão térmica, D, ciclone tropical, que a gente já conhece mais ou menos, né? E E, chuva orográfica. Rapidamente,
digitem aí no chat qual é a letra que vocês acreditam ser a resposta correta e vamos tentar. Quem estiver depois assistindo depois não tem problema, anota no caderninho. Acho importante que vocês tentem encontrar a resposta, sempre pensando, é possível responder tendo o conteúdo que a gente já tem, usando um pouco da lógica a partir do que a gente tem. Tranquilo? Vamos lá? E aí eu vou direto para a resposta com vocês. Só é necessário explicar um pouquinho as alternativas para a gente chegar à resposta. Fiquem calmos, não será igual à primeira questão, não vou ficar ali meia hora discutindo, não. Tá tranquilo. Espero que favorável. E aí, a gente precisa explicar um pouquinho mais. Segura aí. Primeiro que a gente tem que saber, é efeito estufa aquele fenômeno? Vamos lembrar o que é o efeito estufa, para saber se é ou se não é? O efeito estufa é um processo natural que faz com que a Terra consiga manter sua temperatura, principalmente à noite. Ela funciona tal qual uma estufa. Você tem uma camada de gases, são chamados gases do efeito estufa, que ficam na estratosfera, a segunda camada da atmosfera, troposfera e estratosfera, da superfície para fora. Então, a estratosfera tem a chamada camada de gases, a nossa camada de ozônio, e abaixo dela, na verdade, no topo da troposfera, a gente tem um conjunto de gases Perdão, aqui eu preciso fazer uma correção. Eu confundi um pouquinho. Essa camada de gases, ela está na nossa camada mais superficial, mais próxima da superfície. Então, essa camada de gases, ela funciona como se fosse um vidro numa estufa. E o que é que um vidro numa estufa faz? Ele deixa passar a energia solar e não deixa a energia que está dentro escapar para o ambiente. Então, a nossa camada de gases de efeito estufa, ela circunda a Terra e faz com que a energia do Sol entre, e ao entrar, nem tudo que entra e é refletido pela superfície consiga sair. Qual foi a confusão que eu fiz? Eu fiz a confusão com a camada de ozônio, que a função da camada de ozônio não é essa de segurar a saída, é de reter a entrada. E aí ela retém raios UVB, UVC e outros comprimentos do espectro eletromagnético, tá? Se quiserem, aprofundem também, busquem lá a camada de ozônio, efeitos e problemas da sua diminuição. Os gases de efeito estufa funcionam como esse vidro. Então, os raios solares cheios de energia, dentre elas na forma de calor, mas muito mais do que isso, passam, se chocam contra a superfície e retornam. Além disso, a própria Terra é um corpo. Por ser um corpo, ele gera calor. O seu corpo gera calor também. Todo corpo, diferente do zero absoluto, gera calor. Lembra lá da aula de física. Não vou adicionar física, vocês vão ter outros aulões de física. Então, essa energia, tanto que é refletida na superfície do Sol, quanto aquela que é emanada pela própria Terra, em comprimentos de onda longa, a gente vai ter essa camada barrando essa saída, fazendo com que parte dessa energia retorne para a superfície, segurando a temperatura durante a noite, que é quando não há entrada de energia. Há planetas vizinhos, Marte, por exemplo, em que, por não ter essa camada, a temperatura durante o dia é muito próxima da nossa, 30, alguns desertos 40 graus, então lá também você tem 40 graus. Mas de noite, por não ter essa camada, a energia é toda perdida e você vai estar menos 70 graus. Então você tem uma amplitude térmica, olha um termo para anotar e pesquisar depois, uma amplitude térmica muito grande. Então, isso é um fenômeno natural que segue o seu ritmo. Então, não há nada que esteja aqui indicado como sendo um fenômeno pontual que só ocorre no inverno. Isso ocorre o ano todo. Então, não é. O segundo, ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Uma ilha de calor é um ponto no espaço, geralmente um bairro, uma região, que por suas características tendem a ter um calor latente, um calor sensível na superfície, muito mais alto que o seu entorno por suas características. O concreto faz muito isso. Então, é possível que numa cidade você tenha uma região central com muitos prédios, onde a temperatura é muito alta, 32 graus,
e ali a alguns quilômetros, 10, 20 quilômetros de diferença, na mesma cidade, você tem temperaturas muito mais amenas. Se for uma área de floresta, você podendo baixar ali 3, 4 graus, no mesmo dia, no mesmo momento. A este fenômeno que deixa essas áreas mais quentes por sua característica, geralmente a construção, impermeabilização do solo, a gente dá o nome de ilha de calor. Isso não tem nada a ver com o processo que a gente viu na questão. Em sequência, ciclone tropical. E aí, veja, a gente está falando de áreas ciclônicas e anticiclônicas, mas o ciclone, nesse sentido, exatamente por essa condição de circulação de vento, de variação abrupta de pressão e de temperatura na superfície, geralmente dos oceanos, eles formam só nos oceanos, e a gente vai ter ali ciclones tropicais, que vão se formar próximo aos trópicos, ciclones subtropicais, que a gente vai se formar mais próximo à linha do Equador, e os ciclones extratropicais, que uma característica importante, não vou adentrar, vocês podem pesquisar depois, é que eles se formam sempre em frentes, em zonas de frentes, e aí eles começam a formar áreas ciclônicas. Os ciclones que atuam e que geralmente já atingiram o sudeste e o sul principalmente brasileiro, são ciclones extratropicais, ok? E ele vai dizer, por fim, ali, chuva orográfica. Chuva orográfica é um dos 3 tipos de chuva que a gente tem. A gente tem a chuva convectiva, eu já falei hoje aqui com vocês, não lembra? Volta um pouquinho o vídeo e você vai achar a chuva convectiva. Nada mais é do que por choque ou por evapotranspiração, a chuva ela sobe. Ao subir, lembra que eu disse que a tipologia normal, olha, de novo a gente tem que saber, a tipologia normal é que quanto mais alto, ou seja, quanto mais distante da superfície do nível dos mares, mais frio na atmosfera, mais frio vai ficando, então vai ficando mais frio, vai condensando, aquela água que estava em vapor, se condensa e precipita. A chuva frontal, também falamos aqui, quando eu tenho uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, ela se choca nessa zona de frente a essa variação de temperatura e calor, gera nebulosidade, nuvem e precipitação. E as chuvas orográficas, que é o exemplo. É quando a massa de ar ela não se desloca para cima, e aqui no cima, para a parte mais alta da troposfera, não porque mudou, porque ganhou energia como aqui, nem porque foi empurrada por uma massa, mas porque quando ela estava se deslocando de um ponto a outro, ela encontrou uma barreira orográfica, uma barreira física. E aí o vento foi empurrado para cima pela barreira física. Quando ele faz isso, ele vai manter a mesma condição de diminuir a temperatura, condensar e precipitar. Esse tipo de chuva é chamada de chuva orográfica ou chuva de relevo. Portanto, a nossa única opção possível para essa questão é inversão térmica, ok? É este fenômeno. Lembra que eu fiquei o tempo todo repetindo para que você conseguisse chegar nesta conclusão. É inversão, porque o processo normal é mais quente e sempre que eu subo na troposfera, eu vou, então, diminuindo a temperatura. O que a gente ocorre aqui é uma inversão, onde a estrutura de ar mais fria está próxima ao solo e a mais quente está acima dela, tamponando, segurando essa estrutura. Ok?